Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham, aos que aqui estão no nosso prédio e aos irmãos também que nos acompanham aí pelo YouTube, pelo nosso canal. No YouTube nós estamos então procedendo com o nosso culto de oração. Esse é o momento em que nós nos dedicamos à pregação da palavra do Senhor. Faça seu pedido pelo chat. Daqui a pouco o pastor Cléderson estará orando pelos pedidos que forem colocados aí no chat e também pelos irmãos que aqui fizerem o seu pedido de oração durante a direção do culto. Todos já devem ter ouvido a expressão narcisismo. Este nome ele é usado para descrever algumas pessoas que possuem um sentimento exagerado pela sua autoimportância. São aquelas pessoas que se preocupam muito ou têm muita admiração por si mesmo. Esse nome ele vem de uma lenda, de um mito grego. Narciso quer dizer narques, vem da expressão grega narques, que significa torpor, é de onde vem a palavra narcótico, e a história que dá origem a essa expressão conta do nascimento de um homem, de um garotinho chamado Narciso. Ele era filho de Liríope e Césifo, e conta a lenda que quando Narciso nasce, a mãe de Narciso leva a história de Narciso, um bebê tão bonito, até um certo sábio que tinha a fama de adivinhar o futuro. E Liríope pergunta para o sábio, para o profeta, se Narciso vai viver por muito tempo. E a resposta do sábio é que Narciso viverá por muito tempo se ele nunca contemplar a sua própria imagem. Se ele conseguir durante toda a sua vida não contemplar a própria beleza, Narciso viverá por muitos anos. Narciso então passa a sua vida inteira esbanjando a sua beleza. Conta a lenda que várias moças, várias donzelas se apaixonam por Narciso e ele sem nenhum interesse por essas mulheres. Só que um dia Narciso vem de uma caminhada e ele está muito cansado e ele se debruça sobre um poço para tentar encontrar algum alívio, tomar um pouco d'água. E ali Narciso vê o seu reflexo, a sua beleza, vê o quanto que ele é belo, e ele jamais tinha visto alguém tão bonito. Ele então se lança ao poço para tentar abraçar aquela pessoa tão bonita que reflete na água, e quando ele abraça a água, os irmãos sabem que o reflexo na água, ele desaparece. E logo quando a água se acalmava, a imagem tornava a aparecer. E aí Narciso pergunta: por que me rejeitas, bela criatura? Se quando eu sorrio, você sorri. Se não posso te possuir, que pelo menos eu possa contemplar a sua beleza pelos fins da minha vida. E conta a história que Narciso morre ali, contemplando a sua própria beleza. De tanto contemplar a sua própria beleza, Narciso não se alimenta, não cuida de si mesmo, e olhando ali para a sua beleza, Narciso definha até a morte, e conta a lenda que as ninfas choram a morte de Narciso, e ali onde está o seu corpo, nasce uma flor amarela que dá origem, ou que tem o nome do mesmo nome de Narciso. E essa história, ela conta muito bem de onde vem essa expressão narcisismo, aquela pessoa que tem autoadmiração, aquela pessoa que se admira de forma exacerbada. Existe inclusive um transtorno de personalidade, que é chamado de transtorno de personalidade narcisista. E esse transtorno, ele é inclusive catalogado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E é justamente descreve essas pessoas que têm esse transtorno ou esse amor elevado demais. Trazendo para a nossa realidade, e digo isso referindo-me a quem não sofre do transtorno narcisista,
Não é muito difícil nós encontrarmos em nossos dias pessoas que podem ser diagnosticadas, pelo menos de uma forma aí bem artificial, com esse transtorno. Não com um problema psicológico em si, mas pessoas que são extremamente narcisistas. É muito comum nós encontrarmos em nossos dias. E o texto que eu quero meditar com vocês nessa noite é um texto em que Jesus conta uma parábola. Ela se encontra lá em Lucas capítulo 18. Eu peço a você que abra sua Bíblia para Lucas capítulo 18. Nós vamos considerar os versos do 9 até o verso 14. Foi uma parábola contada por Jesus. As parábolas eram expedientes muito usados por Jesus para pregar a palavra, especialmente para comparar o reino de Deus. E essa é uma das parábolas contadas por Jesus. Evangelho segundo São Lucas escreveu, capítulo 18, versos do 9 até o verso 14, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para esse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para aprendermos da palavra do Senhor. Nós pedimos que o teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Sê conosco, nos dá sabedoria para entendermos a tua palavra, dirija as minhas palavras e que tudo possa ser dito aqui para a tua honra e para a tua glória. Abençoa os meus irmãos que aqui estão no nosso prédio, aos que se encontram em casa também, que o Senhor abençoe cada um de nós. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essas palavras introdutórias da parábola, por exemplo, no versículo 9, mostra a quem Jesus estava direcionando a sua parábola. Ela não é uma história contada apenas a um grupo de pessoas. Por mais que Jesus utilize aqui a figura do fariseu para ilustrar o que ele quer falar e a figura do publicano para ilustrar o que ele quer falar, a parábola não é direcionada a nenhum dessas duas classes de pessoas. No versículo 9, nós temos claramente a quem Jesus está direcionando a parábola. Ele diz que ele propõe a parábola para aqueles que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Este é o objetivo da parábola contada por Jesus. Jesus não está mirando um grupo em específico, mas ele está contando uma história que pode abranger a todas as pessoas. Por que Jesus prefere tomar duas figuras, a do fariseu e a do publicano? Certamente porque esses dois grupos, eles estavam nos extremos do imaginário popular. O fariseu, por exemplo, era a mais alta consideração religiosa que havia no judaísmo. E o publicano era o mais baixo nível de consideração que se tinha naquela época. Tendo em consideração que muitos publicanos, os publicanos eram cobradores de impostos, eles eram funcionários do Império Romano e na maioria das vezes eram judeus contratados para recolher os impostos. E todo mundo sabe como que era a fama desses homens. Eles cobravam além daquilo que o governo romano estipulava.
Se o governo romano estipulava uma certa quantia, eles cobravam um pouco a mais. Eles eram assalariados do império, mas eles cobravam ainda mais. Então eles recebiam tanto do império, o seu salário como trabalhador, como também cobravam a mais das pessoas. E a maioria desses publicanos, eles eram judeus, e eles eram considerados duplamente traidores, porque eles cobravam os impostos justamente dos seus irmãos. E Jesus então pega essas duas figuras, o mais alto padrão de religiosidade que havia e o mais baixo padrão de consideração no imaginário popular. E ele então resolve propor essa parábola tomando essas duas figuras como sendo as figuras principais aqui da sua história. Essa cena de um publicano e de um fariseu indo ao templo para orar não era uma coisa inédita. Só que tudo nos leva a crer que os publicanos, eles frequentavam o chamado pátio dos gentios. O templo era o local onde as pessoas iam adorar a Deus, e havia um compartimento dedicado a judeus, havia um compartimento dedicado a mulheres, e havia um compartimento dedicado aos gentios, que era chamado o pátio dos gentios. Tudo indica que os publicanos, por conta dessa má índole, eles se achegavam ao pátio dos gentios, ao pátio das gentes, daqueles que não eram judeus. Era muito comum haver essa cena, um publicano no pátio dos gentios orando, e também um fariseu no local dedicado aos judeus, também orando. E essa história contada por Jesus é uma ilustração muito bem do que nós poderíamos chamar da ilusão do culto a si mesmo. Eu quero focar especialmente na figura do fariseu, o comportamento que ele tem no seu momento de oração, e eu quero falar sobre o que seria um culto a si mesmo, o que seria adorar a si mesmo. Talvez isso cause um espanto a você em falar que pessoas adoram a si mesmo, mas seria o chamado complexo de Narciso. Narciso era aquela figurinha que eu contei inicialmente na história da mitologia grega, mas existem muitas pessoas que se comportam tal como Narciso. Ao contemplarem os seus privilégios, a sua beleza, eles de forma alguma abandonam essa contemplação, essa admiração que elas têm por si mesmo. Eu queria então destacar para você a primeira ilusão do culto a si mesmo. A primeira ilusão do culto a si mesmo nós podemos chamar que é a autoconfiança. A autoconfiança é a primeira ilusão que envolve o cultuar a si mesmo. Observe comigo no versículo 11, quando Jesus disse que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma, e aí Jesus então diz qual era o conteúdo da oração do fariseu. E o que chama a nossa atenção nessa oração, em primeiro lugar, é a postura do fariseu em relação à oração. Não a postura física, né? Não existe um indicativo de como nós devemos orar. Eu posso orar deitado, sentado, algumas vezes a gente ora dormindo e só vai dizer amém na manhã, né? Não existe um padrão ou uma posição física de se orar. O que está em destaque aqui não é o fato do fariseu orar em pé, mas é a frase que vem em seguida. Diz que o fariseu, posto em pé, uma posição normal, nós oramos assim, Jesus orou assim, pelo menos na cruz, enquanto estava crucificado, não tinha como ele tomar outra posição, mas o que chama a nossa atenção na postura do fariseu é a frase que vem em seguida do orando ou posto em pé, que diz que ele orava de si para si mesmo. É isso que chama a nossa atenção na oração do fariseu. Essa é a postura incorreta para a qual Jesus quer chamar a nossa atenção. Este fariseu não teria nenhum problema em estar orando em pé. A Bíblia não diz que só se deve orar de joelho,
como pregam algumas seitas por aí, mas o que destaca na postura do fariseu é a sua postura de autoconfiança e não a sua posição física, mas é o fato dele orar de si para si mesmo. A sua oração muito mais é um teatro, a sua personalidade, é um teatro que destaca a sua virtude, a sua capacidade, do que meramente a sua posição física. Nessa oração, Deus é apenas um acessório, é apenas um trampolim para ganhar alguma notoriedade. Esse é o destaque que Jesus quer fazer quando diz que o fariseu orava de si para si mesmo. A oração que sai da boca do fariseu é uma oração de si para si, é uma oração de autopromoção, é uma oração em que o fariseu proclama as suas virtudes, diz aquilo que ele é capaz, aquilo que ele faz, quão bom ele é, e não é uma oração direcionada a Deus, mas é uma oração vaidosa e uma oração orgulhosa. Se você tem a NVI, a tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional, é a NVI, perdão. A NVI diz assim: o fariseu em pé orava no seu íntimo. Era assim que o fariseu orava. E o que podemos destacar aqui é a postura do homem, que em nenhum momento ele se coloca diante de Deus como o soberano de toda a terra, mas ele se proclama, ou ele se diz alguém muito justo diante de Deus e em comparação com os demais homens. Aqui está um homem que, aos olhos da população comum, seria o mais alto nível de religiosidade. Aqui nós temos um fariseu, no fariseu, um alto padrão de bondade e de religiosidade. Era assim que os fariseus eram encarados naquela época. Era comum as pessoas desejarem ser tão justo como era um fariseu, porque de fato esse era um alto nível de religiosidade. Mas, além da ilusão do culto a si mesmo ser uma ilusão de autoconfiança, o culto a si mesmo ele também é uma ilusão porque ele é um comparativo. Além de ser uma autoconfiança, o culto a si mesmo ele também é uma comparação com as outras pessoas. E aí no versículo 11, na parte B, nós temos qual era o teor da oração do fariseu. Ele diz o seguinte: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano. A ilusão do culto a si mesmo, ele também é uma comparação com as demais pessoas. A oração do fariseu foi apenas um discurso retórico em que ele exalta suas próprias virtudes. Essa parte da oração do fariseu revela o quanto que ele era orgulhoso com tudo aquilo que ele fazia, ou o quanto que ele se orgulhava da sua justiça própria, e talvez até colocando na boca de Deus uma certa admiração por ele mesmo. Parece que o fariseu não conta com o fato de que Deus sabe de tudo aquilo que ele é ou não. E na sua oração, ele segue uma fórmula mágica em que ele proclama as suas virtudes, em que ele põe em relevo tudo aquilo que ele é, e as suas palavras são uma autodeclaração da sua justiça diante de um Deus que é todo justo. E isso reflete muito bem como que nós funcionamos, nós como cristãos funcionamos quando nós tentamos nos comparar com as outras pessoas. Dificilmente você se comparará com outra pessoa se rebaixando. É sempre se colocando um nível acima da pessoa com quem você se compara. E este é um reflexo exato da perca de tempo que é da nossa parte tentar nos comparar com as demais pessoas. E aqui é o que o fariseu está fazendo. Ele está tentando subir o seu padrão, mostrando as desventuras morais do publicano.
E de fato, era assim que os publicanos eram conhecidos. Era assim que os publicanos se comportavam. Eles juntavam dinheiro, eles roubavam das pessoas, por isso que o texto diz que eles eram roubadores, injustos e adúlteros, porque os seus bens, aquilo que eles adquiriam de forma injusta, na maioria das vezes era gastado com comportamentos levianos, com coisas erradas, imoralidades, bebedices e coisas mais. E o que o fariseu está fazendo aqui é justamente se comparando com outra pessoa, e é justamente o que nós fazemos quando nós tentamos nos comparar com os demais pecadores. Se nós, enquanto cristãos, considerássemos o que a palavra de Deus diz com relação a nós mesmos, nós não perderíamos tempo tentando nos comparar com as demais pessoas. Certamente não perderíamos o nosso tempo tentando colocar diante de Deus alguma virtude da nossa parte, porque nós sabemos e nós nos conhecemos muito mais do que as outras pessoas, e nós sabemos o quão baixos moralmente nós somos, e não tem nem como nós nos compararmos com as demais pessoas. E o que o fariseu está fazendo aqui é o que todos nós fazemos quando tentamos denunciar os pecados alheios, quando tentamos falar sobre os pecados das outras pessoas. Os nossos próprios pecados nos denunciam a tal ponto de que nós deveríamos ficar calados. Mas o fariseu está ali proclamando a sua virtude, está proclamando o quão bom ele é. Comparar pecadores com pecadores é uma grande perca de tempo. Nós temos um padrão a seguir, que é justamente o de imitar Jesus Cristo. E o publicano aqui é colocado como um referencial de tudo aquilo que é ruim. O fariseu está colocando aqui o publicano como sendo o padrão, como sendo a régua de medir tudo de ruim que se possa imaginar. E de fato era assim que os publicanos eram considerados. Os publicanos eram considerados e eram estipulados como sendo os piores dos homens, os piores dos seres. E em terceiro lugar, uma terceira ilusão do culto a si mesmo é que o culto a si mesmo ele é meramente religioso. Vimos em primeiro lugar que o culto a si mesmo ele é autoconfiante, ele é comparativo, mas o culto a si mesmo ele é meramente religioso. Observe comigo o versículo 12. Versículo 12, ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o que eu quero dizer quando eu digo que o culto a si mesmo, o culto narcisista, como você queira dizer, é um culto meramente religioso? Eu estou querendo dizer que a religiosidade desse homem, Jesus não nega. Jesus não conta que era um falso fariseu. Jesus não está contando isso. Certamente, tudo que esse homem fazia era verdade. Tudo que esse homem estava proclamando de si mesmo, certamente era verdade. É claro que entre os fariseus havia uma grande fama de ter essa religiosidade mascarada, de ter esse verniz de santidade, quando na verdade isso não era uma realidade. O próprio texto que o irmão Ayrton leu aqui, Mateus 23 e 23, declara isso, em uma das muitas vezes em que Jesus denuncia o comportamento farisaico. Tanto é que a expressão fariseu hoje é utilizada para falar sobre falsidade. Quando alguém chama alguém de fariseu, está justamente chamando a pessoa de alguém falso. Mas até o que nós temos aqui, Jesus não nega que tal fariseu fazia tudo isso. E de fato eles faziam. O problema era que eles abandonavam os princípios basilares da lei judaica. Eles faziam tudo da forma correta, mas pela motivação errada. Os fariseus de fato jejuavam, de fato obedeciam à lei, mas a motivação, o que estava por trás da prática religiosa,
era justamente o que estava de errado com ele. Não podemos duvidar de tudo isso que o fariseu fazia. Jesus poderia ter dito muito bem que o fariseu estava mentindo, mas não. A religiosidade do fariseu não é posta aqui em questão. O que é posto aqui em questão é a postura do fariseu comparada com a postura do publicano. O problema não é fazermos as coisas para Deus. O problema é a motivação pela qual nós fazemos para Deus. Eu posso muito bem ter a minha vida cheia de atividades cristãs. Eu posso muito bem ter a minha vida cheia de trabalhos. Eu posso muito bem fazer tudo pela obra de Deus. E posso muito bem estar fazendo pela motivação errada. Como disse Paulo em 1 Coríntios 13, eu posso até dar a minha vida. Se não tiver amor, é nada. Isso é nada. E toda pessoa que é meramente religiosa, ela sempre fará além daquilo o que Deus exige. Toda pessoa meramente religiosa, ela sempre será alguém exacerbada em sua prática religiosa. Você sabe quantas vezes a lei mosaica mandava um judeu jejuar? No dia da expiação, uma vez ao ano. Esse fariseu jejuava quantas vezes? 2 por semana. Multiplique isso aí, quantas vezes ele jejuava? Enquanto que Deus pedia no dia da expiação, ali próximo à Páscoa, ele fazia isso toda semana e 2 vezes por semana. No texto que o irmão Ayrton leu, diz que eles davam o dízimo até do hortelã e do cominho. Eram ervas que nasciam nas paredes das casas. Eles se preocupavam em dar o dízimo até mesmo do matinho que nascia nas paredes. Faziam a coisa correta, mas pela motivação errada. Era um culto a si mesmo. Era uma adoração da sua própria figura. Era um comportamento narcisista. E talvez hoje você esteja assim, se comportando de uma forma narcisista, cultuando a si mesmo, proclamando as suas virtudes, proclamando o quão você é bom, o quão você é trabalhador, o quanto que você é servo, e quando na verdade você está fazendo pela motivação errada. Então, cultuar a si mesmo é ser autoconfiante, é se comparar com as outras pessoas e é ser meramente religioso. Que Deus nos ajude a fugir de tudo isso, pois este é o perigo que nos cerca enquanto cristãos. Então, que Deus nos abençoe e que sejamos, então, servos de fato do nosso Deus. Vou passar, então, a palavra ao pastor Cléderson. Ele estará fazendo as orações, os pedidos de oração